Candinho se recusa a vender a fábrica e arma plano desesperado. Sandra decide roubar as joias de Anastácia. Sandra vai cometer o maior erro da vida dela. Ao invadir a mansão de Candinho para roubar as joias de Anastácia, a vilã não vai enfrentar a polícia, nem a família. Ela vai encarar algo muito pior: o espírito da mulher que ela mais odiou. O que acontece dentro daquela mansão vai deixar Sandra entre a vida e a morte e provar que nem todo roubo fica sem castigo. A notícia vai repercutir com força nos próximos capítulos. Candinho estará cada vez mais pressionado. As dívidas da fábrica vão crescer, os credores vão bater à porta e mais uma vez Sandra vai acreditar que finalmente venceu. Mas ela estará enganada. Candinho reunirá Dita, Celso e Celso na sala da mansão e falará com o coração na mão. Eu não vou vender a fábrica, não vou. Aquela fábrica é o sonho da minha mãe, é o suor dela, é a vida de muita gente. Eu não posso deixar isso morrer. Dita tentará acalmar o marido. Candinho, meu amor, mas o dinheiro não aparece do nada. E será nesse momento que o caipira vai ter um estalo, olhar para o alto, como se conversasse com alguém invisível e sorrir com os olhos marejados. Aparece sim, Dita. Minha mãe nunca me deixou na mão e não vai deixar agora. Celso ficará confuso. Do que você está falando, Candinho? O mocinho respirará fundo e soltará a bomba. Das joias da mamãe Anastácia. Elas estão guardadas, protegidas e valem uma fortuna. Eu vou usar as joias para salvar a fábrica. Depois, eu compro tudo de volta. Palavra de Candinho. A notícia do plano não vai demorar a chegar aos ouvidos errados. Sandra, escondida atrás da porta do escritório, ouvirá tudo com um sorriso torto se formando no rosto. Então é isso. As joias. Sempre elas. Até morta, Anastácia insiste em me atrapalhar. Ernesto tentará conter a vilã. Sandra, cuidado. Mexer com coisa de morto nunca acaba bem. Ela soltará uma gargalhada debochada. Espírito não paga conta, Ernesto. Joia paga. E muito bem. Naquela mesma noite, Sandra começará a colocar seu plano em prática. Vestirá preto, colocará luvas e olhará para o espelho com ódio. Essas joias deviam ter sido minhas. Eu sou filha dessa mulher tanto quanto o Candinho, ou até mais. Ernesto ficará nervoso. Invadir a mansão é loucura. Sandra se aproximará dele venenosa. Loucura é continuar pobre enquanto o Candinho nada em ouro. A invasão acontecerá sob chuva fina, dando ainda mais clima de suspense. A mansão estará silenciosa demais. Sandra abrirá o cofre com mãos trêmulas, mas cheias de ganância. Quando finalmente tocar nas joias de Anastácia, algo estranho acontecerá. Um vento gelado atravessará o quarto. As luzes piscarão, e Sandra sentirá um arrepio que não conseguirá explicar. Que palhaçada é essa? Ernesto engolirá seco. Sandra, eu acho melhor a gente ir embora. Ela pegará o colar com força. Eu não vou sair daqui de mãos vazias. De repente, um perfume antigo tomará o ambiente. Um perfume que Sandra conhece muito bem. O sorriso dela desaparecerá. Não, isso não é possível. A câmera vai fechar no rosto apavorado da vilã. E a narração anunciará, deixando o público em choque: Sandra não estará sozinha naquela mansão. O espírito de Anastácia aparece. Sandra passa mal e paga por todos os seus pecados. A continuação vai começar exatamente do ponto onde tudo ficará mais sombrio. Sandra tentará se recompor, mas suas mãos tremerão sem controle. Ernesto, essa casa tá estranha. Antes que ele responda, uma voz firme e serena ecoará pelo quarto. Estranha não, Sandra. Essa casa sempre foi minha. Sandra ficará pálida. Ela reconhecerá aquela voz. Não pode ser. A figura de Anastácia começará a surgir diante dela, envolta por uma luz suave, mas imponente. Não será uma aparição assustadora, será uma presença de autoridade. Ernesto cairá de joelhos. Ave Maria! Sandra tentará gritar, mas a voz não sairá. Anastácia a encarará com decepção.
Nem depois de tudo que você fez, nem depois da minha morte, você criou vergonha. Sandra tentará se defender aos berros. A senhora me abandonou, sempre preferiu o Candinho. O espírito responderá com calma, mas cada palavra será um golpe. Eu preferi quem tinha amor no coração. Você escolheu a inveja, a mentira e a ambição. Sandra começará a suar frio. O colar cairá de suas mãos. Essas joias não te pertencem. Nunca pertenceram. O coração da vilã disparará. Ela levará a mão ao peito. Eu tô passando mal. Ernesto tentará ajudá-la, mas tropeçará apavorado. Sandra, reage! Anastácia se aproximará ainda mais. Você roubou, humilhou, enganou e agora vai encarar tudo o que plantou. Sandra cairá no chão, ofegante, derrotada. Para! Por favor! Para! Nesse instante, Candinho surgirá na porta do quarto, atraído pelo barulho. Ele verá Sandra estendida no chão, as joias espalhadas, Ernesto em pânico. Minha Nossa Senhora, o que está acontecendo aqui? O espírito de Anastácia olhará para o filho com ternura. Cuida do que é seu, meu filho. O resto, deixa que a justiça faz. A aparição desaparecerá. Sandra será socorrida às pressas, levada para o hospital, completamente desmoralizada. Horas depois, Candinho conversará com Dita. A mamãe me ajudou de novo, do jeito dela. Dita sorrirá emocionada. Ela nunca te abandonou. A notícia vai fechar com a humilhação final da vilã. Sandra acordará no hospital, fraca, derrotada, e ouvirá do médico. Foi um choque emocional severo. A senhora precisa repensar muita coisa. Ela olhará para o vazio assustada pela primeira vez sem arrogância. Enquanto isso, Candinho usará as joias corretamente, salvará a fábrica e honrará o legado de Anastácia. Sandra tentou roubar o passado, mas foi o passado que cobrou a conta. Gostou dessa notícia? Qual é o castigo que Sandra merece? Qual é o seu personagem favorito? Me conte de qual cidade você acompanha o nosso canal. Fique comigo que temos mais notícias para você. Dita dará a volta por cima em grande estilo. A voz que tentaram calar volta cada vez mais forte. Nos próximos capítulos da novela, o destino vai começar a virar a favor de Dita de um jeito que ninguém, muito menos seus inimigos, será capaz de prever. Depois de ter sua carreira destruída por uma armação cruel de Ernesto, Zulma e Sandra, a falsa baronesa, a cantora viverá dias de dor, vergonha e silêncio. Mas será justamente no fundo do poço que surgirá Lourival, um jovem empresário ousado, visionário e disposto a enfrentar os poderosos para fazer justiça. Dita estará sentada sozinha, em um canto, olhando para o nada, quando Lourival se aproximará com cuidado. Dita, eu sei que você não acredita mais em nada, mas eu estou aqui para te dizer que a sua voz não morreu. E enquanto ela existir, a sua carreira também não morreu. Eu vou te salvar, nem que eu tenha que peitar o mundo inteiro. A cantora sorrirá triste, com os olhos marejados. Lourival, eles acabaram comigo. Me humilharam, riram de mim, disseram que eu era uma farsa. Eu subi naquele palco para ser destruída. Não sobrou esperança nenhuma dentro de mim. Lourival se aproximará ainda mais, falando baixo, mas firme. Quem tentou te destruir não entende nada de talento. Eles só entendem de mentira, trapaça e inveja. E contra isso, eu tenho um plano. Dita balançará a cabeça desacreditada. Plano nenhum apaga o que eles fizeram comigo. O público acreditou neles. Eu virei motivo de piada. Enquanto isso, sem que os dois percebam, Candinho observará a conversa à distância, com o coração apertado. O caipira se aproximará, sério. Lourival, você anda muito perto da minha esposa. Eu confio na Dita, mas quero saber direitinho o que você quer com ela. Lourival respirará fundo e responderá sem rodeios. Candinho, eu quero devolver para sua esposa tudo aquilo que roubaram dela. A dignidade, a música e o sonho.
Candinho ficará em silêncio, tocado pelas palavras. Mais tarde, Lourival colocará a primeira peça do seu plano em ação. Ele irá até a rádio e encontrará Lúcio, o diretor artístico, com um sorriso confiante. Lúcio, eu vou te apresentar uma cantora internacional, um fenômeno que está estourando lá fora, mas ela só canta com identidade secreta. Lúcio arregalará os olhos desconfiado. Cantora internacional? Aqui? Isso tá com cara de conversa fiada. Lourival não recuará. Se eu estiver mentindo, você nunca mais me recebe nessa rádio. Mas se eu estiver falando a verdade, essa será a maior audiência da sua vida. Instigado pela ousadia, Lúcio aceitará. Enquanto isso, Ernesto estará em um bar, debochado, rindo alto com Zulma e Sandra. Aquela Dita nunca mais pisa num palco. Eu avisei que com a gente ninguém cresce, dirá Ernesto gargalhando. Sandra ajeitará a peruca com ar de falsa nobreza. Uma mulherzinha daquela jamais teria classe para brilhar de verdade. Nasceu para ser apagada. Zulma completará, venenosa. E apagada ela vai continuar. O público já esqueceu. O que eles não imaginam é que Lourival aparecerá ali mesmo e lançará uma aposta. Ernesto, se a voz da Dita não emocionar mais gente do que qualquer artista que você já promoveu, eu ando pelado na praça. Mas se emocionar, é você que vai pagar mico. Ernesto cairá na gargalhada. Fechado, eu topo. Vai ser um prazer te ver humilhado. Dias depois, no sítio, Candinho, Dita, Quitéria, Quincas e as crianças chegarão juntos tentando recuperar a paz. Candinho segurará a mão da esposa. Você pode ter perdido o palco, Dita, mas nunca perdeu meu amor. Dita se emocionará. É isso que me mantém de pé. Lourival aparecerá de surpresa no sítio. Chegou a hora, Dita. A rádio te espera. Não como Dita, mas como Doris River. Dita tremerá. Eu não sei se consigo. O medo ainda dói. Candinho apertará sua mão. Você nasceu para cantar. Vai lá e mostra para eles que ninguém apaga uma estrela de verdade. A câmera se afastará lentamente, enquanto Dita respira fundo, pronta para enfrentar o passado e mudar o próprio destino. O plano de Lourival entrará em sua fase decisiva e ninguém estará preparado para o impacto. A rádio estará cheia, os microfones ligados e o mistério no ar. Lúcio anunciará com voz empolgada. Hoje vocês vão ouvir uma artista internacional, uma voz rara. Ela atende pelo nome de Doris River. Nos bastidores, Dita estará nervosa, com as mãos trêmulas. Lourival, se isso der errado, eu não me levanto nunca mais. Lourival segurará seu rosto, firme. Confia. Hoje ninguém vai te humilhar. Hoje quem vai cair são eles. A música começará. Assim que Dita cantar a primeira nota, o silêncio tomará conta do estúdio. A voz potente, limpa e cheia de emoção atravessará os rádios da cidade. Pessoas pararão nas ruas, nas casas, nos comércios. Na mesa do bar, Ernesto congelará com o copo na mão. Essa voz... Isso não é possível. Zulma engolirá seco. Não pode ser ela. Sandra, a falsa baronesa, tentará disfarçar o desespero. É só uma imitadora barata. Isso não prova nada. Mas os telefones da rádio não pararão de tocar. Lúcio estará em choque. Lourival, isso é um fenômeno. O público quer saber quem ela é. No meio da música, Dita se emocionará e encerrará com a voz embargada. Lourival então fará o sinal combinado. Lúcio anunciará. E agora, senhoras e senhores, Doris River vai se revelar. Dita tirará o véu do rosto. Meu nome é Dita. A mesma Dita que vocês tentaram destruir e que agora voltou mais forte. A cidade explodirá. A verdade se espalhará como fogo. No bar, Ernesto tentará fugir, mas Lourival aparecerá. A aposta é aposta. Ou você cumpre, ou todo mundo vai saber quem você realmente é. Sem saída,
Ernesto será obrigado a atravessar as ruas da cidade, sendo vaiado. "Esse é o sabotador, o homem que destruiu uma artista por inveja", gritarão as pessoas. Zulma será desmascarada logo depois. "Você armou tudo nos bastidores. Usou mentira para derrubar uma mulher honesta", dirá Quitéria diante de todos. Sandra tentará manter a pose. "Eu sou uma baronesa! Vocês não têm provas!" Lourival jogará os documentos na mesa. "Baronesa coisa nenhuma. Uma farsante sustentada por golpes." A humilhação será completa. No sítio, Dita chegará emocionada. Candinho correrá até ela. "Você conseguiu, minha Dita. O mundo ouviu sua voz." Ela o abraçará forte. "Porque você nunca deixou de acreditar em mim." As crianças baterão palmas. Quitéria chorará de orgulho e Quincas sorrirá. Dias depois, Lourival voltará ao sítio. "Dita, a rádio quer você de volta. Sem disfarce, sem medo." Dita respirará fundo e sorrirá, segura. "Agora eu vou. Não para provar nada a ninguém, mas porque essa voz é minha." Candinho segurará sua mão. "Vai lá, minha estrela. O palco é seu outra vez." A câmera se afastará com Dita, seguindo rumo à rádio, enquanto os vilões assistem à própria queda, derrotados, expostos e esquecidos. E o início de uma nova era para Dita. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que o Lourival merece? Qual é o seu personagem favorito? Me conte nos comentários. Celso decide se entregar e destrói todos os vilões de uma só vez. A notícia que vai abalar a novela começa no instante em que Celso ficará sozinho, encarando o anel de noivado sobre a mesa. O silêncio será pesado. Nenhuma música, nenhum conforto. Apenas a certeza de que ele perdeu Estela para sempre. Celso respirará fundo, com os olhos marejados, e sussurrará, quase sem voz: "Eu perdi tudo, o amor, a honra, e agora só me resta a verdade." O rompimento com Estela terá sido definitivo. A enfermeira terá escolhido Túlio, cansada das mentiras, das sombras e do passado sujo de Celso. Mais cedo, Estela terá sido dura, firme, sem espaço para desculpas. "Eu não posso mais amar um homem que vive de mentira, Celso. Eu cansei de ter medo. Eu escolho o Túlio, com ele eu durmo em paz." Celso tentará segurar o braço dela, desesperado. "Estela, pelo amor de Deus, eu posso mudar." Ela puxará o braço, firme. "Mudar não apaga o que você fez. E eu não vou pagar pelos seus crimes." Quando a porta se fechar, Celso sentirá algo diferente. Não será só dor, será libertação misturada com culpa. E será ali que a virada começará. Horas depois, ele surgirá na delegacia, caminhando sozinho, sem advogado, sem máscara, sem aliados. O delegado levantará a cabeça, surpreso. "Celso! Veio se denunciar ou veio inventar mais uma história?" Celso sentará, sério, derrotado e, ao mesmo tempo, decidido. "Eu vim contar tudo. Tudo o que eu sei e tudo o que eu fiz." O delegado trocará um olhar desconfiado com o escrivão. "Então começa." Celso respirará fundo. O testamento de paixão é falso. O silêncio cairá como uma bomba. Ernesto não herdou nada legalmente. Aquele papel foi forjado. E eu sei quem ajudou ele. Minha irmã Sandra. O delegado se inclinará para frente, chocado. "Você está dizendo que Ernesto roubou toda a herança?" Celso assentirá. "Sim, enganou Candinho e riu da cara de todo mundo." A notícia começará a se espalhar como fogo. Ernesto estará em casa, tranquilo, quando a polícia bater à porta. Ele abrirá sorrindo, debochado. "O que foi agora? Vieram pedir autógrafo?" O delegado não sorrirá. "Viemos falar sobre o testamento de paixão." O sorriso de Ernesto sumirá. "Que história é essa?" "História falsa, assim como o documento." Ernesto começará a gritar. "Isso é mentira! Eu sou o herdeiro!"
mas o delegado será seco. O senhor está preso por falsidade ideológica e estelionato. Ernesto será algemado, berrando: Celso, seu desgraçado! Eu vou te matar! Enquanto isso, Celso continuará falando. E não para por aí! O delegado erguerá as sobrancelhas. Tem mais? Celso engolirá em seco. Zulma! O nome cairá pesado. Ela escondeu Samir, o filho de Candinho. Durante todos esses anos, no orfanato, o delegado ficará de pé. Você está acusando uma diretora de orfanato? Celso assentirá com os olhos cheios de lágrimas. Eu vi, eu participei. E me calei. Zulma estará no orfanato quando os policiais chegarem. Ela tentará manter a pose, a falsa doçura. O que significa isso, oficiais? A resposta será dura. Significa que a senhora vai responder por sequestro e ocultação de menor. Zulma cairá sentada, gritando: Celso, traidor! A notícia se espalhará. Candinho ficará em choque ao descobrir a verdade sobre o filho. Meu Samir. Todo esse tempo. Mas Celso ainda não terá terminado. Olga também. O delegado fechará o punho. O que ela fez? O incêndio da fábrica de biscoito. Foi criminoso. Ela ajudou a provocar. A polícia correrá contra Olga, que tentará negar, mas as provas aparecerão. E então virá o golpe final. Celso fechará os olhos antes de dizer: minha irmã. Sandra. O delegado arregalará os olhos. A falsa baronesa? Celso assentirá derrotado. Ela fingiu a própria morte. Criou outra identidade. Enganou todo mundo. A notícia cairá como uma bomba na cidade. Sandra, vestida como baronesa de Champs, brindará em um salão luxuoso quando ouvir sirenes. Tentará fugir, mas será cercada. Acabou, Sandra. Ela berrará fora de si. Celso fez isso por vingança. Ele é um fraco! Mas o delegado será cruel. Fraco é quem finge morrer. Enquanto todos os vilões começam a cair um por um, Celso será levado para a cela. Pela primeira vez, ele não chorará de medo, mas de alívio. Eu sei que vou pagar. Mas agora, meu coração está leve. E a notícia terminará com uma frase que deixará o público em choque. Celso estará preso, mas livre. Na delegacia, Celso permanecerá sentado na cela, olhando para o vazio quando o delegado se aproximará. Você tem noção do que fez? Celso levantará o olhar, calmo pela primeira vez em anos. Tenho. E sei que não tem volta. Do outro lado da parede, Ernesto berrará, completamente descontrolado, algemado. Eu quero falar com meu advogado. Isso tudo é armação. O delegado será ácido. A armação foi o testamento. E dessa vez, não tem escapatória. Ernesto rirá nervoso tentando bancar o debochado. Vocês acham mesmo que aquele caipira do Candinho vai ficar com tudo? A resposta virá como um tapa moral. Ele já ficou, porque a herança sempre foi dele. Ernesto sentirá o chão sumir. Pela primeira vez, a pose de malandro cairá. Celso me traiu. O policial rebaterá sem piedade. Traição é o que você fez com paixão. Enquanto isso, Candinho chegará à delegacia acompanhado de Samir. O menino estará nervoso, segurando forte a mão do pai. Candinho olhará para Ernesto com decepção profunda. Você brincou com coisa séria, Ernesto. Família não é brinquedo. Ernesto tentará debochar. Agora virou pai exemplar? Samir dará um passo à frente com coragem. O senhor roubou minha vida! O silêncio será constrangedor. Ernesto não terá resposta. Em outra sala, Zulma chorará desesperada, tentando justificar o injustificável. Eu só obedeci. Eu precisava do dinheiro. O delegado será firme, usando uma criança. Isso não tem perdão. Zulma cairá em prantos quando perceber que não sairá ilesa. No corredor,
Olga será confrontada com as provas do incêndio. Ao ver as imagens, ela tremerá. Foi só uma brincadeira que saiu do controle. O delegado rebaterá seco. Brincadeira que destrói o sustento de famílias é crime. Olga baixará a cabeça, derrotada. Mas o maior espetáculo ainda estará por vir. Sandra, ainda vestida como baronesa de Champs, será levada algemada, gritando, perdendo completamente a pose. Eu sou vítima. Celso sempre foi invejoso. O delegado se aproximará dela com ironia. Vítima não finge a própria morte. Sandra berrará. Eu fiz tudo por dinheiro. E faria de novo! Nesse instante, Celso será levado para prestar novo depoimento. Ao cruzar com a irmã, os dois se olharão por alguns segundos. Sandra cuspirá veneno. Você me enterrou viva. Celso responderá com dor, mas firme, não. Eu só parei de mentir. Na saída da delegacia, Estela surgirá, acompanhada de Túlio. Ao ver Celso algemado, ela se emocionará. Eu nunca achei que você teria coragem. Celso sorrirá triste. Nem eu. Túlio apertará o braço de Estela respeitoso. Ele está pagando. Celso olhará para os dois. Cuida dela! Antes de entrar na viatura, Candinho se aproximará. Você errou muito, Celso, mas hoje fez a coisa certa. Celso engolirá o choro. Eu sei que não mereço perdão, mas precisava fazer isso. Ernesto observará tudo, humilhado. O que você sente agora, Celso? Ele responderá, olhando para o céu. Paz. A viatura partirá. Sandra berrará ao fundo. Isso não vai acabar assim. Mas o delegado encerrará. Vai sim! Na cadeia. A notícia terminará com a imagem simbólica. Os vilões algemados, sem máscaras, sem títulos, sem mentiras. E a frase final ecoará para o público. Celso perderá a liberdade, mas salvará a própria alma. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Celso merece? Me conte nos comentários. Túlio descobre o maior segredo de Celso e acaba com o casamento dele com Estela. Tudo começará no instante em que Estela estará diante do espelho, ajeitando o véu de noiva com as mãos trêmulas. Celso surgirá atrás dela, confiante, elegante, exibindo aquele sorriso que sempre usa quando acha que tem tudo sob controle. Você tá linda, Estela. Linda como a mulher que sempre esteve destinada a ficar comigo. Ela respirará fundo antes de responder. Celso, às vezes eu sinto que a gente está correndo rápido demais. Ele rirá, com desdém disfarçado de carinho. Rápido demais? Amor, eu esperei por você. Cuidei da Anabela, te apoiei, fiz tudo certo. Agora é a nossa vez de ser feliz. Estela se virará lentamente. Ser feliz não pode ser construído em cima de mentira. Celso sentirá um leve arrepio, mas disfarçará. Você anda ouvindo conversa fiada de gente invejosa. Isso é medo de noiva. Ela assentirá, mas a dúvida ficará. No hospital, Túlio estará recolhendo seus pertences. O jaleco dobrado, os livros guardados, a sala vazia. Ele passará a mão pela mesa e falará sozinho, com a voz embargada. Eu salvei vidas aqui, mas não consegui salvar o meu próprio coração. Estela aparecerá na porta. O silêncio entre os dois será pesado. Então é verdade. Você vai embora. Túlio a encarará com um misto de amor e dor. Eu preciso ir, Estela. Ficar aqui é me torturar todos os dias. Ela respirará fundo, tentando ser firme. É melhor assim. Eu escolhi me casar com o Celso. Ele engolirá seco. Então eu te desejo felicidade. Mesmo que seja longe de mim. Antes de sair, ele dirá algo que ficará ecoando. Só toma cuidado, porque amor de verdade não precisa esconder nada. Já decidido a deixar a cidade, Túlio passará perto da antiga pensão para devolver umas chaves. Ao se aproximar do quintal, ouvirá vozes conhecidas. Zulma falará com sarcasmo. Agora que você vai casar, trate de não dar mole.
Se essa enfermeira descobre do passado, você perde tudo. Celso responderá irritado. Cala a boca, Zulma. Aquilo ficou enterrado. Ela rirá venenosa. Enterrado nada. Igual o filho do Candinho que você fez questão de esconder por dinheiro. Túlio congelará. Celso retrucará, frio. Eu não escondi ninguém. Eu só deixei as coisas como estavam. Zulma debochará. Ah, claro. Melhor arrancar o filho do pai e embolsar a grana, né? Celso suspirará. Foi negócio e você ganhou junto. Agora fica quieta e aproveita. Túlio levará a mão à boca, chocado. Sem pensar duas vezes, Túlio correrá de volta ao hospital. Ele encontrará Estela no corredor, organizando prontuários. Estela, você não pode casar com esse homem. Ela se assustará. Túlio, o que você está fazendo aqui? Ele falará rápido, desesperado. Eu ouvi o Celso e a Zulma. Eles esconderam o Samir do Candinho, por dinheiro. Eles trataram uma criança como mercadoria. Estela sentirá o chão sumir. Não, isso não pode ser verdade. O Celso sempre foi tão bom com a Anabela. Túlio responderá firme. Isso é fachada. Ele falou rindo. A Zulma riu. Eles não têm coração. Ela começará a chorar. Então aquele homem que diz me amar é capaz disso? Túlio segurará as mãos dela. Quem faz isso com um pai, faz com qualquer um. Mesmo em choque, Estela decidirá seguir com o ensaio do casamento. Na igreja, Celso a aguardará sorridente. Eu prometo te amar, te honrar e nunca te enganar. Ele a beijará com intensidade. Do fundo da igreja, Túlio verá tudo. Os olhos marejados. Ele mente até quando promete amor. Celso perceberá o olhar do médico e apertará Estela com mais força, provocando. À noite, em casa, Estela enfrentará os dois. Celso, você sabia que o Samir era filho do Candinho? Celso travará por um segundo. Quem te contou isso? Zulma se meterá debochada. Mais uma fofoca? Essa gente pobre adora inventar história. Estela gritará. Eu não tô falando com você, Zulma. Ela olhará para Celso. Você roubou um filho de um pai? Ele tentará se justificar. Eu fiz o que achei melhor. Zulma rirá. Agora não adianta drama, minha filha. O vestido já tá pago. Estela responderá fria. Talvez, mas meu coração não. Celso ficará pálido. Escondeu um filho por dinheiro. Ela sentará na cama, passando a mão no rosto e murmurará sozinha. Não, isso não pode ser verdade. O Celso não seria capaz. Mas, no fundo, Estela saberá. Seria. Estela entrará, séria. Celso, a gente precisa conversar. Ele abrirá um sorriso ensaiado. Se for nervosismo de noiva, relaxa. Depois do casamento, tudo melhora. Ela irá direto ao ponto. Você sabia que o Samir era filho do Candinho? O sorriso dele congelará. Quem te enfiou essa ideia absurda na cabeça? Estela respirará fundo. Responde, você sabia? Celso tentará inverter. Estela, você tá deixando gente invejosa destruir nosso amor. Ela se aproximará. Você escondeu um filho de um pai? Celso perderá a paciência. Eu fiz o que precisava ser feito. O silêncio cairá como uma bomba. Estela dará um passo para trás, em choque. Então é verdade. Zulma aparecerá rindo, sem um pingo de vergonha. Ah, para com esse drama! Estela se virará como uma fera. Você cala essa boca! Você roubou uma criança! Zulma cruzará os braços. Roubamos nada. Fizemos um favor. E ainda ganhamos dinheiro com isso. Estela sentirá náusea. Vocês negociaram uma vida como se fosse mercadoria. Celso tentará segurar Estela. Amor, isso não muda o que eu sinto por você. Ela arrancará a mão dele. Muda tudo. Quem faz isso com uma criança é capaz de fazer coisa pior. Estela sairá de casa transtornada e irá direto ao hospital. Lá encontrará Túlio. Ela falará chorando. É verdade, ele confessou.
Túlio fechará os olhos com dor. Então agora você sabe quem ele é. Ela respirará fundo, decidida. Eu não posso ficar calada. O Candinho precisa saber. Túlio assentirá. E eu vou com você. Estela se aproximará devagar. Candinho, a gente precisa conversar. Ele estranhará. Uai, aconteceu alguma coisa? Ela engolirá o choro. Celso sabia que o Samir é seu filho. O mundo de Candinho cairá. O quê? Túlio completará. Celso e Zulma esconderam isso de você, por dinheiro. Candinho cairá de joelhos. Celso e Zulma chegarão à praça para tentar impedir a revelação, mas já será tarde. Zulma berrará. Isso é mentira! Estela apontará o dedo. Mentirosos são vocês. Celso tentará se justificar. Eu fiz isso pelo bem de todos. Candinho se levantará com os olhos marejados e a voz firme. Você me roubou um fio, Celso. Você não é homem. Zulma tentará fugir, mas será vaiada. Ladra de criança. Celso ficará pálido. De volta à casa, Estela arrancará o vestido do cabide. Celso entrará desesperado. Você não pode me deixar assim. Ela responderá fria. Eu não posso me casar com um monstro. Ele cairá de joelhos. Eu te amo. Estela será implacável. Amor não sequestra filho. Amor não mente. Amor não compra silêncio. Ela rasgará o convite do casamento. Na estação, Túlio estará prestes a ir embora quando Estela aparecerá correndo. Túlio! Ele se virará. Eu escolhi, e escolhi a verdade. Ele se emocionará. Você não me deve nada. Ela sorrirá entre lágrimas. Mas eu te amo. Eles se abraçarão. Enquanto isso, Celso estará sozinho, derrotado. Zulma será evitada por todos.